Olá, senhores, olá, senhoras. Sou o professor Cristiano Colombo, professor da Escola de Direito da Unicinos, também membro, do Laboratory, em que nós, então, buscamos, estudar, assessorar nesta intersecção entre o direito, nesta ligação entre o direito e a tecnologia. Então, me foi solicitado hoje que eu trouxesse para vocês alguns pontos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, gostaria de trabalhar com os senhores, de apresentar os principais pontos, e é isso que a gente vai fazer agora de forma bem direta. Primeiramente, a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei, é a lei número 13.709, de 14 de agosto de 2018. Tá? Então é importante a gente salientar aqui no primeiro momento que ela é uma lei bastante importante e ela alça o país a um nível de proteção de dados, um bom nível, um nível adequado de proteção de dados. Por quê? Porque, em verdade, com a Lei Geral de Proteção de Dados, acaba que está atendido um elemento importante nessa matéria quando se trata de proteção, que é ter uma legislação própria sobre essa temática. Quando eu comecei a estudar essa matéria, nós tínhamos a Constituição Federal, o Código Civil, e depois ainda, lá em 2014 veio o Marco Civil da Internet, mas só agora, em 2018, a gente passou a ter uma Lei Geral de Proteção de Dados. Então ela é bem importante nesse cenário, como também é importante nesse nível de classificação, nós temos uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, digo aos senhores, lembre-se, para você ter um país que tem um nível adequado de proteção de dados, você precisa que se tenha uma Lei Geral de Proteção de Dados e uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, esses são os pontos que vão fundamentar essa classificação. E, de certo modo, vejam que a lei ela acaba trazendo pontos bem interessantes, bem importantes. Primeiramente, essa lei ela se volta para o tratamento de dados pessoais, tanto no mundo físico como também no mundo digital. Então, você não tem somente aqui a relação ao mundo digital. Tem gente, a Lei Geral de Proteção de Dados é para o pessoal aí da internet, pessoal da informática, pessoal que trabalha com dados. Não. Aqui também há uma proteção dos arquivos físicos. Eu gostaria de lembrar a vocês que o artigo 5º dessa lei vai trazer o que é um dado pessoal. Dado pessoal é uma informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Então, o que é isso, gente? Na verdade, assim, o que é identificado? Identificado é quando você, por exemplo, tem o nome da pessoa, você identifica ela diretamente. E o identificável é que é possível, com a reunião de outros elementos, de uma pesquisa, de uma análise, de um cotejo, de uma reunião de outros dados, você conseguir, de alguma forma, identificar uma pessoa. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. O nome da pessoa é tranquilo, é um dado pessoal que vai te identificar. Agora, por exemplo, o fato de eu saber aonde você mora, o fato de eu saber qual é o carro que você tem, se eu tiver daqui a pouco alguma dúvida se é você ou não, e eu tenho lá numa foto, se você está ou não em determinado lugar, e eu tenho lá numa foto o seu carro estacionado na frente, há uma possibilidade de te identificar. Então, o carro é uma situação que é possível, a propriedade de um carro, a propriedade de uma casa, uma situação um pouco mais detalhada, como dizer assim, olha, naquele prédio tem uma pessoa que tem coronavírus, Ele é um advogado, ele tem 42 anos, vejam, ele mora em tal andar. Poxa, nesse sentido eu já consigo identificar quem é essa pessoa, perfeito? Então, o dado pessoal, ele pode ser identificado em um primeiro momento, que é o caso aí, por exemplo, como nós estamos conversando aqui, de você ter o nome da pessoa, mas eu posso ter elementos que também me levam à identificação dessa pessoa, como, por exemplo, ter uma foto da casa dela, ter uma foto de um carro, um número de telefone. Tudo isso pode, de alguma forma, um perfil pode me trazer isso. Ela tem 60 anos, ela é diabética, ela
tem problemas de saúde, esses e aqueles. Ela viajou para o exterior, eu consigo assim traçar um perfil para identificar essas pessoas. Então, vejam, quem é que viajou para o exterior aqui do nosso grupo? Começo já a fechar o número de pessoas. Quem tem mais de 60 anos? Né? Quem é diabético? Poxa, já começo, né, a apontar para algumas pessoas. E são dados que podem identificar, né, sim, uma pessoa. Por isso que a lei fala, né, vejam que a lei comenta aqui, um dado pessoal, informação relacionada à pessoa natural, estamos falando só de pessoa natural, a lei se volta para pessoa natural, não para pessoa jurídica, né, identificada ou identificável. Outro ponto muito importante para nós aqui é esse inciso 2, né, que vai falar que o dado pessoal sensível, né, é o dado pessoal sobre origem racial ou étnica. Então, você, por exemplo, trabalhar uma questão a partir, né, do fundamento étnico de alguém, né, para discriminá-lo, por exemplo. Religioso é muito importante, né? Você, por exemplo, ter um dado religioso, você tem que tutelar esses dados religiosos. A gente vê, por exemplo, na Europa, uma grande preocupação em locais de peregrinação em tutelar os dados, né? Porque, por exemplo, uma pessoa pode, daqui a pouco, fazer uma oração, escrever a intenção em nome de alguém, porque essa pessoa está doente, ou, enfim, fazer um pedido particular, uma informação que acaba sendo sigilosa nesse pedido. Veja, isso tudo é considerado um dado sensível, né? Mais adiante, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, sim, o sindicato, né? Questão política, filosófica, dado de saúde, gente, um tema bem relevante, vida sexual, dado genético ou biométrico, né? Ou quando vinculado a uma pessoa natural. Temos também outro conceito importante, que é o dado anonimizado, dado relativo ao titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos e disponíveis na ocasião do seu tratamento, né? Aqui eu comento com vocês que o ideal sempre, quando você for tratar de recolhimento de dados, né, tanto de dados pessoais, como de dados pessoais aqui sensíveis, que dizem respeito à saúde, é que você procure anonimizá-lo, né? Ou seja, se você conseguir, de alguma forma, desvincular, né, o nome da pessoa, uma identificação da pessoa a essa questão de saúde, a essa questão de doença, sempre é positivo. Então, tu pode utilizar, por exemplo, ao invés de você identificar perfeitamente, o João está com tal doença, eu posso dizer que naquele grupo tem uma pessoa que tem essa doença, né? Então, ao invés de dizer, o João tem isso, o Pedro tem aquilo, o Tiago tem aquilo, eu posso dizer, né, nesse grupo de 100 pessoas, uma pessoa tem essa doença, outra pessoa tem aquela outra doença. Então, isso é uma forma de trabalhar, né? A gente até refere que são metadados, ou seja, são dados que não são, que não permitem, né, ou que não devem permitir a identificação de alguém. Sempre é positivo quando a gente trabalha assim, né? Então, por quê? Porque realmente você tem uma tabela com o nome da pessoa e a doença ao lado. Se houver alguma situação de incidente, né, alguma situação que haja um vazamento de dados, né, um cracker, alguma coisa assim, essa tabela ela acabar vazando, vai gerar responsabilidade e danos à personalidade daqueles que constam na tabela, gerando, sim, podendo gerar, sim, né, em alguns casos, claro, tudo tem que se analisar, pelo menos uma demanda judicial para buscar uma responsabilidade civil. Então, é muito importante esse procedimento de anonimização, né? Isso é bem importante mesmo quando a gente trabalha com dados, né? Outro ponto importante que a lei acaba trazendo, eu gostaria de trabalhar com vocês, são os seus princípios. Então, quando a gente for organizar, né, vamos recolher dados das pessoas, né? Vamos recolher lá os dados das pessoas, vamos ver o que essas pessoas estão trabalhando, o que está acontecendo e tal. Bom, sempre é positivo, né, a gente trabalhar com a principiologia, né? Então, só para... Já que eu estou passando por aqui, para não deixar... para que não haja perda de tempo, né? Aqui diz, tratamento de dados pessoais sensíveis, né? Tratamento de dados pessoais sensíveis
somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses. Quando houver do titular ou responsável, ele consentir de forma específica e destacada para finalidades específicas. Então, sempre é importante, quando a gente recolhe um dado de saúde, a gente dizer qual é o dado que a gente está recolhendo e para qual finalidade específica nós vamos utilizar. É isso que diz, né, o artigo 11, né, dessa lei. E o inciso 2 vai dizer que por cumprimento de obrigação legal regulatória, tratamento compartilhado, para a questão da administração pública, de políticas públicas, né, que mais as pessoas jurídicas e direito público podem se valer, né, realização de estudos e órgãos de pesquisas, garantida sempre que possível a anonimização dos dados pessoais sensíveis, utilizar isso num processo, proteção da vida e incolumidade, tutela da saúde, né, realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária. Tudo isso vai permitir, a gente vê aqui que sim, né? O inciso 1 vai dizer que é necessário o consentimento, mas é trazido outras hipóteses em que não necessariamente você precisa de consentimento, quando você estiver diante, por exemplo, né, de alguém responsável pelo sistema de saúde que vai precisar desses dados. Né? Aqui é importante salientar que particulares, né, pessoas jurídicas de direito privado, empresas, né, elas precisam, né, é interessante, é importante, não só interessante como importante, como necessário, que você solicite, sim, né, o consentimento dessas pessoas, e não só de qualquer maneira, mas de forma específica e destacada para finalidades específicas. Isso aqui é bem importante aí nesse nosso estudo. E para finalizar esse nosso bate-papo, né, aqui estão os princípios que vão iluminar, né, que vão fundamentar esta lei. Então, o primeiro deles, a finalidade. Vejam, quando eu faço o recolhimento de dados, eu tenho que trabalhar com a realização, tratamento para propósitos legítimos específicos e explícitos e informado o titular de dados. Então, eu vou recolher os dados para quê? Para uma finalidade específica. Eu vou recolher o quê? Somente o mínimo necessário para a realização dessas finalidades. O mínimo necessário, né? Com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades de tratamento de dados. Então, quando você vai criar um aplicativo, você tem que trabalhar, sim, com o necessário. Nada mais do que isso, né? Nada mais do que isso. Recolher aquilo que venha a ser necessário. Outros pontos aqui, qualidade dos dados, né? Garantir a pessoa a clareza, a relevância, né? E também a atualização desses dados, que esses dados estejam atualizados. Né? A questão da segurança, muito importante. Gente, quando trabalhamos com dados pessoais, temos que ter um cuidado na segurança, ou seja, para que não haja vazamento, para que não haja, de alguma forma, desvirtuamento desses dados para outras finalidades. Né? Isso é bem importante, bem relevante aí nesse ponto. Né? Não discriminar também, não utilizar, por exemplo, no algoritmo, né? Por exemplo, você vai fazer um algoritmo, você criar um algoritmo lá para o mercado de trabalho. Aí você criar, né, lá um comando, né, uma determinação dizendo que deve excluir, por exemplo, né, italianos, ou excluir negros, excluir pessoas de origem judaica, né, ou excluir mulheres. Não, isso você vai, né, ter uma discriminação. Isso não é possível. É claro